Você está prestes a conhecer a história de um homem que saiu das trincheiras sangrentas de batalha para travar a guerra mais poderosa de todas, a guerra espiritual. Um nobre cavaleiro, vaidoso e ambicioso, ferido pela própria espada do orgulho, que renasceu como um verdadeiro general de Deus. Esta é a trajetória surpreendente de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, mestre do discernimento espiritual e guerreiro incansável das almas. Prepare-se, porque essa não é uma biografia comum. É um chamado à conversão, um relato que mexe com o íntimo, provoca reflexão e acende o fogo da fé em cada coração que escuta. Inácio nasceu em 1491, em uma nobre família do País Basco, no norte da Espanha. Desde muito jovem, foi cercado por privilégios, instrução refinada e o fascínio das cortes. Sonhava em conquistar fama nos campos de batalha, não por ideais de justiça, mas pela glória pessoal. Era apaixonado por romances de cavalaria e por uma vida de luxo. Vestia-se com elegância, frequentava banquetes e se via como protagonista de grandes feitos. Mas foi no cerco à cidade de Pamplona, em 1521, que o destino lhe armou uma emboscada divina. Uma bala de canhão atravessou suas pernas e quebrou seus sonhos mundanos. Derrubado, humilhado e sem forças, ele foi obrigado a encarar a própria fraqueza. Durante a longa e dolorosa recuperação, em seu castelo em Loyola, Inácio pedia por livros de cavalaria, mas encontrou apenas dois: a vida de Cristo e a vida dos santos. A princípio, leu por tédio. Mas, com o passar dos dias, algo dentro dele começou a mudar. Quando pensava em seus antigos sonhos, sentia um prazer passageiro e vazio. Mas quando refletia sobre as vidas dos santos, sua alma se inflamava de um gozo duradouro. Foi assim que ele começou a distinguir o que era consolo verdadeiro e o que era ilusão passageira. Sem perceber, estava aprendendo o embrião do discernimento espiritual que marcaria toda a sua missão futura. A espada da vaidade estava sendo trocada pela espada da fé. Inácio tomou uma decisão radical. Quando se recuperou, partiu em peregrinação rumo ao santuário de Montserrat. Lá, diante da imagem de Nossa Senhora, ele ajoelhou-se e passou toda a noite em vigília, como um cavaleiro medieval diante de sua rainha. Entregou sua espada, símbolo de seu antigo eu, e se desfez de suas roupas nobres para vestir-se como um mendigo. A partir daquele momento, não era mais o fidalgo vaidoso, mas o servo do Altíssimo. Retirou-se para uma caverna em Manresa, onde viveu meses de oração, jejuns rigorosos, mortificações e profundos combates espirituais. Ali, Deus o moldou no fogo da provação, e dali brotaram os exercícios espirituais, um dos maiores tesouros da espiritualidade cristã. Durante essa reclusão, Inácio enfrentou fortes tentações. Sentia-se indigno, mergulhado em escrúpulos, quase à beira do desespero. Mas foi nesse abismo que ele descobriu o amor misericordioso de Deus. Em um momento de iluminação profunda, enquanto contemplava o rio Cardonner, Inácio recebeu graças místicas extraordinárias. Ele mesmo escreveu mais tarde que tudo lhe parecia novo. Deus o visitou, e a alma de Inácio jamais seria a mesma. A partir desse momento, ele não buscava mais sua salvação apenas, mas desejava conduzir outros a esse mesmo encontro com Cristo. O general da fé estava pronto para liderar uma revolução espiritual. Mesmo sem uma educação formal adequada, Inácio decidiu estudar. Com mais de 30 anos de idade, sentou-se nos bancos escolares ao lado de jovens estudantes. Foi ridicularizado, passou necessidades, sofreu perseguições. Em Paris, dividia quarto com colegas que mais tarde se tornariam santos, como Francisco Xavier. Lá, fundou com eles a Companhia de Jesus,
uma ordem religiosa que não se fixava em mosteiros, mas saía em missão pelo mundo. A missão era clara: para a maior glória de Deus. Os jesuítas juraram obediência direta ao Papa e foram enviados às fronteiras mais desafiadoras do mundo, tanto físicas quanto espirituais. Com os exercícios espirituais como base, Inácio formava homens capazes de discernir a vontade de Deus em todas as coisas. Ele sabia que o maior campo de batalha era a alma humana. Por isso, ensinava seus companheiros a escutar os movimentos interiores, as consolações e desolações, a voz de Deus e as armadilhas do inimigo. Fundou escolas, universidades e missões. Sua pedagogia espiritual era exigente, mas profundamente transformadora. Inácio não queria seguidores medíocres, mas almas apaixonadas por Cristo, capazes de ir até os confins do mundo para anunciar o Evangelho com coragem, inteligência e ardor. Enquanto o mundo vivia conflitos, guerras e crises religiosas, Santo Inácio mostrava que a verdadeira reforma da Igreja começava no interior do homem. Ele não foi um reformador que pregou contra a instituição, mas um reformador de corações. Sua ordem cresceu rapidamente, influenciando a educação, a cultura, a ciência e a espiritualidade. Os jesuítas chegaram ao Brasil, à Índia, à China e ao Japão. Em todos os lugares, o espírito de Loyola era sentido: presença silenciosa, ação eficaz, profunda vida interior. Ele compreendeu que para evangelizar era preciso entender a alma das culturas e dialogar com inteligência e respeito. Santo Inácio não buscava glória para si. Mesmo sendo o fundador da ordem, vivia com humildade e obediência. Morreu em 31 de julho de 1556, sem grandes pompas, mas com a certeza de ter cumprido sua missão. Sua obra não morreu com ele. Pelo contrário, cresceu como uma árvore forte, cujas raízes estavam fincadas no coração de Cristo. A espiritualidade inaciana atravessou os séculos, influenciando santos, papas, missionários e leigos. Mesmo após sua morte, a chama acesa por Santo Inácio continuou a se espalhar de forma surpreendente. A Companhia de Jesus, fiel ao seu carisma, tornou-se protagonista em momentos decisivos da história da Igreja. Os jesuítas enfrentaram mares tempestuosos, desertos inóspitos e perseguições implacáveis para levar a palavra de Deus onde ela jamais havia sido proclamada. Inspirados pela visão de Loyola, eles não apenas pregavam, mas também aprendiam as línguas locais, estudavam as culturas e inseriam-se na vida dos povos, para que o Evangelho fosse anunciado de forma viva e compreensível. Essa ousadia missionária foi um dos legados mais marcantes de seu fundador. E até hoje, os exercícios espirituais continuam sendo fonte de conversão e discernimento para milhares de pessoas ao redor do mundo. Os exercícios espirituais, herança direta de sua experiência em Manresa, transformaram-se em um método de oração que atravessa os séculos. Não se trata de um conjunto de rezas mecânicas, mas de um itinerário interior, onde a pessoa é conduzida a confrontar-se com suas próprias escolhas, afetos e resistências, até encontrar-se face a face com o amor de Cristo. Em retiros silenciosos, padres, religiosos e leigos experimentam ainda hoje a força desse caminho. É como se Santo Inácio, mesmo distante no tempo, ainda estivesse ali, guiando passo a passo cada alma, apontando para a cruz e sussurrando: busque e encontre Deus em todas as coisas. Mas a vida de Santo Inácio de Loyola não é apenas uma história para ser ouvida. Ela é um chamado, um grito espiritual que sacode quem vive distraído, perdido na rotina ou aprisionado nos seus próprios planos. Inácio nos ensina que Deus pode transformar até mesmo os sonhos mais egoístas em instrumentos da salvação. Basta abrir-se, deixar-se moldar e responder com coragem.
O que ele viveu não foi um conto bonito, mas uma luta real, uma entrega radical, um fogo que ainda queima no coração da igreja. Por isso, se você sente que há algo mais em sua vida, talvez seja a hora de ouvir essa voz interior e fazer os seus próprios exercícios espirituais. O testemunho de Santo Inácio é um convite à coragem espiritual. Ele nos lembra que a santidade não é fruto de um instante mágico, mas de uma decisão renovada todos os dias, mesmo em meio às quedas e desafios. Sua vida mostra que Deus pode transformar feridas em fontes de graça, orgulho em humildade e vaidade em serviço. Em um mundo marcado por distrações e superficialidade, sua mensagem ecoa como um chamado urgente. Escolha hoje a quem você quer servir. Pois a maior glória de Deus acontece quando nossa vida se torna uma oferta total, como a de Inácio, ardente até o fim, fiel até o último suspiro. E assim termina esta jornada, não como quem fecha um livro, mas como quem escancara uma porta. A porta do discernimento, da conversão, da missão. Que Santo Inácio de Loyola interceda por você e que seu exemplo desperte em cada coração o desejo de servir, de amar e de viver para a maior glória de Deus. Afinal, o mundo ainda precisa de santos e talvez o próximo seja você. Santo Inácio, rogai por nós. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.